O universo opera de maneiras maravilhosas e misteriosas, e à medida que a ciência se esforça para desvendar suas complexidades, algumas descobertas transcendem nosso entendimento fundamental. O CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, está na vanguarda de tais revelações profundas. Aqui, mergulhamos em 10 das descobertas mais surpreendentes do CERN, cada uma prometendo remodelar a própria essência de nosso entendimento. Número 1. Em a misteriosa partícula pentaquarco. Uma exploração profunda no mundo subatômico muitas vezes revela fenômenos que desafiam nosso conhecimento estabelecido, como a história da partícula pentaquarco. No domínio da física de partículas, os quarks são entidades fundamentais que tradicionalmente se combinam em conjuntos de 2 ou 3 para formar prótons, nêutrons e outras partículas. No entanto, uma descoberta no grande colisor de hadrons do CERN adicionou um toque notável a essa narrativa. Em 2015, após análises meticulosas de dados do experimento LHCb, os cientistas do CERN anunciaram a descoberta de uma nova classe de partículas compostas, os pentaquarks. Ao contrário dos baryons e mesons familiares, que consistem em 3 e 2 quarks, respectivamente, os pentaquarks, como o nome sugere, são compostos por 5 quarks, especificamente 4 quarks e um antiquark. A descoberta dos pentaquarks destaca a versatilidade do modelo de quarks, mostrando que quarks podem se combinar de maneiras diferentes das pares e trios tradicionalmente compreendidos. Isso abre a porta para uma infinidade de novas possibilidades em termos de combinações e interações de partículas. Além disso, a descoberta tem implicações potenciais para nossa compreensão das forças nucleares fortes, que mantêm os quarks juntos em partículas. A pesquisa continua para decifrar as propriedades exatas dos pentaquarks, incluindo sua estrutura interna, interações e estabilidade. Esses insights podem fornecer pistas sobre o comportamento dos quarks em condições extremas, possivelmente refletindo o estado do universo momentos após o Big Bang. Além disso, a compreensão dos pentaquarks pode dar pistas sobre os interiores das estrelas de nêutrons, locais onde estados bizarros da matéria podem existir devido à sua densidade extrema. A descoberta dos pentaquarks não é apenas mais uma adição ao zoológico de partículas, ela serve como testemunho da dança intricada e complexa dos blocos fundamentais de construção do universo. Através dessa revelação, o CERN enfatiza a profundidade das incógnitas que o cosmos contém em nossa jornada constante para entendê-las. Conforme avançamos neste vídeo, só podemos maravilhar com a capacidade contínua do universo de nos surpreender, desafiar e iluminar. Número 2. Comportamento inesperado da antimatéria. A antimatéria sempre esteve no centro das investigações científicas e das fantasias da ficção científica. Essa imagem espelhada da matéria, onde as partículas têm cargas opostas, tem um potencial intrigante. Enquanto a matéria povoa nosso universo, sua contraparte elusiva, a antimatéria, apresenta um dos maiores mistérios da ciência, em porquê, após o Big Bang, a matéria dominou, deixando a antimatéria em minoria acentuada. O CERN, com sua infraestrutura sem precedentes, mergulhou profundamente no reino da antimatéria, produzindo quantidades significativas de antihidrogênio para estudar suas propriedades. O objetivo principal tem sido discernir qualquer diferença mínima entre o hidrogênio e o antihidrogênio. Tais distinções, se presentes, podem fornecer uma pista para o desequilíbrio cósmico entre matéria e antimatéria. No entanto, a reviravolta mais surpreendente veio dos estudos sobre como a antimatéria reage sob a influência da gravidade. A sabedoria convencional ditava que a antimatéria, apesar da carga oposta, deveria cair para baixo sob a gravidade, da mesma forma que a matéria normal. No entanto, experimentos no CERN introduziram uma possibilidade intrigante: e se a antimatéria se comportasse de maneira diferente sob a influência da gravidade? Os resultados, embora inconclusivos, levantaram mais perguntas do que respostas. Observações iniciais sugeriram que o antihidrogênio poderia ser indiferente à gravidade ou, de forma mais surpreendente, ser repelido por ela, uma espécie de antigravidade. Embora essa observação esteja dentro da margem de erro experimental e seja um tema de exploração rigorosa, a mera possibilidade de tal fenômeno tem o poder de abalar os alicerces da física moderna. Entender o comportamento real da antimatéria sob a influência da gravidade não é apenas uma curiosidade teórica. Isso tem implicações profundas para a cosmologia, a física de partículas. O comportamento inesperado da antimatéria, conforme observado nos experimentos do CERN,
também ressalta a importância dos estudos empíricos, mesmo em campos bem estabelecidos. À medida que as previsões teóricas e os resultados experimentais se divergem, somos lembrados da natureza dinâmica da exploração científica e da capacidade do universo de confundir nossos modelos mais sofisticados. Enquanto os mistérios da antimatéria permanecem parcialmente desvendados, as incursões do CERN neste reino enigmático trouxeram surpresas e desafios em igual medida. O comportamento inesperado da antimatéria serve como um lembrete dos vastos desconhecidos que aguardam descoberta, estimulando os físicos a mergulhar mais profundamente na essência da realidade, sempre ávidos pela próxima revelação. Número 3. Ondas gravitacionais além das previsões. As ondas gravitacionais, antes apenas um conceito teórico imaginado por Albert Einstein em sua teoria geral da relatividade, agora se tornaram um dos tópicos mais quentes na astrofísica e na cosmologia. São perturbações no espaço-tempo causadas por alguns dos processos mais violentos e energéticos do universo, como a colisão de buracos negros ou estrelas de nêutrons. O anúncio de 2015 pela colaboração LIGO da primeira detecção direta de ondas gravitacionais foi revolucionário, confirmando uma previsão de Einstein com mais de um século. No entanto, como frequentemente acontece no campo da ciência, as respostas levam a mais perguntas. O LHC no CERN, embora seja principalmente um acelerador de partículas, tem implicações para nossa compreensão da gravidade, especialmente em contextos em que a mecânica quântica e a relatividade geral convergem. A anomalia central girava em torno de partículas hipotéticas e buracos negros em miniatura. Se as energias no LHC fossem altas o suficiente e certas teorias da gravidade estivessem corretas, o colisor poderia produzir buracos negros em miniatura que, por sua vez, poderiam emitir ondas gravitacionais diferentes das previstas pela teoria de Einstein. No entanto, é crucial abordar essas descobertas com uma mistura de curiosidade e cautela, dada a natureza inovadora dessas observações. Cientistas em todo o mundo estão tanto animados quanto céticos. Alguns acreditam que essas anomalias das ondas gravitacionais podem ser efêmeras. Seja qual for a abordagem adotada, um fato permanece inegável: essas observações reacenderam um fervor na comunidade científica. Os pesquisadores agora estão mais ansiosos do que nunca para mergulhar no enigmático mundo das ondas gravitacionais, na esperança de fortalecer nosso entendimento atual ou descobrir novos paradigmas nas câmaras ecoantes do CERN, onde as partículas dançam e colidem. Encontramos um microcosmo dos vastos mistérios do universo. As observações inesperadas sobre as ondas gravitacionais servem como um testemunho da capacidade infinita do universo para surpreender, desafiando-nos a reavaliar constantemente, aprender e maravilhar. Número 4. Em pistas de uma nova força fundamental. A linguagem do cosmos é escrita na Sinfonia das Forças. Nosso entendimento atual dessa sinfonia é orquestrado por 4 maestros: na gravidade, o eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca. Cada um desempenha um papel vital, moldando as inúmeras fenomenologias que testemunhamos. No entanto, nas regiões subterrâneas do CERN, ecos de uma nova possível maestrina, uma quinta força fundamental, começaram a surgir. Desafiando nossa compreensão sinfônica do universo, essa nova força tem o potencial de redefinir nosso entendimento fundamental. O enigma girava em torno das partículas hipotéticas e dos buracos negros em miniatura, os quais foram observados em padrões anômalos. Esses padrões emergiram das decadências de certas partículas, principalmente dos mesons B. Em vez de seguir os caminhos previstos, esses mesons pareciam se desviar inexplicavelmente, indicando a influência de uma força além do quarteto reconhecido. Essa sugestão, embora sutil, tem implicações profundas. Cada força em nosso universo é mediada por uma partícula, em fótons para o eletromagnetismo, gluons para a força forte, os bósons W e Z para a força fraca e o ainda teórico graviton para a gravidade. Se existe realmente uma quinta força, então uma nova partícula, uma completamente nova peça no tabuleiro cósmico, deve existir. Alguns cientistas têm proposto a existência de uma partícula como essa, que foi provisoriamente chamada de bóson X17 devido às suas propriedades esperadas. Entender e confirmar essa força poderia abrir portas para reinos anteriormente inacessíveis, como a matéria escura, que há muito tempo escapa à detecção direta. Além disso,
a descoberta de uma nova força poderia ser a peça que faltava na busca por uma teoria unificada de tudo, harmonizando as melodias aparentemente discordantes da mecânica quântica e da relatividade geral. Essa teoria é o santo graal da física, oferecendo uma descrição abrangente do funcionamento do universo, desde as partículas mais pequenas até as galáxias mais vastas. No entanto, o caminho para a descoberta está cheio de histórias de advertência. A ciência muitas vezes foi provocada por indícios iniciais de descobertas revolucionárias, apenas para que experimentos subsequentes atribuíssem anomalias a flutuações estatísticas ou fatores externos ignorados. Portanto, enquanto a excitação dentro da comunidade científica é palpável, há um consenso sobre a necessidade de validação rigorosa. Experimentos independentes, revisões por pares e testes repetidos são cruciais para mover das pistas para a confirmação. Enquanto o CERN mergulha mais profundamente, tentando solidificar ou refutar esses indícios, o mundo assiste. E com expectativa. A possibilidade de uma nova força fundamental sublinha a natureza fluida e em constante evolução do entendimento científico. É um lembrete de que o universo, em toda a sua vastidão, ainda guarda segredos à espera dos curiosos e tenazes para desenterrá-los. Número 5. Em Desvendando os Segredos do Bóson de Higgs. A descoberta do bóson de Higgs em 2012 no Large Hadron Collider, LHC, do CERN foi um momento crucial na física de partículas. Muitas vezes chamado de partícula de Deus na mídia popular, sua detecção foi a confirmação máxima do modelo padrão, validando décadas de trabalho teórico. No entanto, como em todas as descobertas significativas, a descoberta do bóson de Higgs não foi um ponto final, mas um novo começo empolgante. Abriu portas para mistérios mais profundos e desafios. A importância do bóson de Higgs reside em seu papel no campo de Higgs. Este campo onipresente é considerado o responsável por dar massa às partículas, interagindo com elas. Quanto mais uma partícula interage com o campo de Higgs, mais pesada ela se torna, e vice-versa. O bóson de Higgs é a manifestação das excitações neste campo. Uma visão para o próprio mecanismo que dota as partículas com massa. Além disso, havia a questão da estabilidade do campo de Higgs. Dada a massa observada do bóson de Higgs, o universo parece estar em um delicado equilíbrio, descrito por alguns físicos como um estado metaestável. Isso significa que uma perturbação significativa poderia, em teoria, desestabilizar o campo de Higgs, levando a consequências catastróficas para o universo. Essas considerações ligam a mecânica de partículas à cosmologia, unindo o destino das partículas minúsculas ao destino do próprio universo. As investigações contínuas do CERN sobre o bóson de Higgs também despertaram discussões sobre conexões potenciais com a matéria escura. Algumas teorias sugerem que o bóson de Higgs pode decair em partículas de matéria escura sob certas condições. Embora nenhuma evidência conclusiva tenha sido encontrada, a simples possibilidade reacendeu os esforços para detectar e entender os componentes obscuros do universo. O bóson de Higgs, enquanto uma descoberta notável, é um manancial de enigmas. A dança intricada de suas propriedades, sua influência e suas conexões com mistérios cósmicos mais profundos garante que ele permanecerá na vanguarda da pesquisa em física de partículas por anos. As explorações do CERN sobre o bóson de Higgs destacam a natureza iterativa da descoberta científica. Cada resposta gera novas perguntas, garantindo que a nossa viagem pelo cosmos continue sendo uma busca perpetuamente fascinante. Número 6. Em neutrinos oscilando entre formas. No reino subatômico, onde as partículas flertam com os limites da compreensão, os neutrinos são dançarinos especialmente enigmáticos. Essas partículas fantasmagóricas, bilhões das quais passam por nós a cada segundo, sempre intrigaram os cientistas devido à sua natureza esquiva. No entanto, as revelações do CERN sobre neutrinos oscilando entre diferentes formas ou sabores acrescentaram mais uma camada de mistério a essas entidades já desconcertantes. A evidência para a oscilação veio primeiro dos neutrinos solares, que emanam do Sol. Experimentos detectaram menos neutrinos de elétrons chegando à Terra do que o previsto, levando ao chamado problema dos neutrinos solares. A solução para esse quebra-cabeça estava na compreensão de que esses neutrinos não estavam desaparecendo, mas mudando de sabores durante sua jornada do Sol até nossos detectores. O CERN contribuiu significativamente para esse campo, aprofundando a investigação sobre o fenômeno de oscilação e explorando as condições e parâmetros que regem essas transições.
Um experimento, o T2K, enviou um feixe de neutrinos por longas distâncias para observar suas transições de sabor. Os resultados não apenas confirmaram o fenômeno de oscilação, mas também forneceram insights sobre as diferenças de comportamento entre neutrinos e seus contrapartes, os antineutrinos. A compreensão das oscilações dos neutrinos é fundamental por várias razões. Primeiro, fornece informações cruciais sobre as propriedades fundamentais dos neutrinos, como suas massas e a maneira como eles se misturam, parâmetros essenciais para o modelo padrão da física de partículas. Desvios das previsões poderiam sugerir novas físicas. Compreender seus padrões de oscilação permite uma visão mais clara da evolução do universo e dos processos que moldam sua estrutura. Por fim, a própria existência da oscilação de neutrinos toca em questões profundas sobre a simetria entre matéria e antimatéria no universo. Por que há mais matéria do que antimatéria? Os neutrinos e antineutrinos oscilam de maneira diferente, contribuindo para esse desequilíbrio cósmico? Essas são perguntas que estão no CIRNE da compreensão da própria existência de nosso universo. A pesquisa do CIRN sobre as oscilações de neutrinos personifica a essência da ciência de fronteira. Ela mostra a jornada, desde observações intrigantes até experimentação e análise rigorosas, até descobertas que redefinem nossa compreensão do universo. A dança oscilante dos neutrinos, mudando de forma enquanto atravessam o espaço, serve como um lembrete emocionante de que o universo, mesmo em toda a sua vastidão, está cheio de detalhes intrincados esperando serem revelados e compreendidos. Número 7. A revelação do plasma de quarks e gluons. As partículas subatômicas, que normalmente se combinam para formar prótons e nêutrons, às vezes podem se libertar e formar um estado exótico de matéria conhecido como plasma de quarks e gluons. Isso ocorre em condições extremas de alta energia e temperatura, semelhantes às que existiam momentos após o Big Bang. O Grande Colisor de Hadrons, a LHC, do CIRN, com sua capacidade de colidir partículas a altas energias, permitiu aos cientistas criar e estudar esse estado raro da matéria. Em 2015, os pesquisadores anunciaram a detecção do plasma de quarks e gluons, uma descoberta que proporcionou uma visão fascinante das primeiras frações de segundo do universo. O plasma de quarks e gluons é uma sopa quente densa de partículas subatômicas, onde os quarks e gluons, que normalmente estão confinados dentro dos prótons e nêutrons, são liberados de suas amarras. Isso ocorre em temperaturas tão altas que as forças nucleares fortes que normalmente os mantêm juntos tornam-se mais fracas, permitindo que eles se movam livremente. Essa condição é semelhante ao que se acredita ter existido apenas microsegundos após o Big Bang, quando o universo estava em um estado quente denso. O estudo do plasma de quarks e gluons é uma janela para a compreensão da evolução do universo nos primeiros momentos de sua existência. Ele ajuda a responder perguntas sobre como a matéria se formou a partir do caos primordial, bem como a compreender as propriedades fundamentais das forças nucleares fortes que governam o comportamento dos quarks e gluons. Além disso, essa pesquisa tem implicações para a compreensão dos buracos negros e da matéria escura, fornecendo pistas sobre como a matéria interage em densidades extremamente altas. O plasma de quarks e gluons não é apenas um estado exótico da matéria, mas um portal para o passado distante do universo e para os fenômenos mais misteriosos que habitam seu tecido. A detecção e estudo do plasma de quarks e gluons no LHC é uma conquista notável da ciência moderna. Isso permite que os cientistas testem e refinem teorias sobre os primeiros momentos do universo, desvendando os segredos das forças fundamentais e revelando as condições extremas que moldaram o cosmos que conhecemos hoje. A descoberta do plasma de quarks e gluons reafirma o papel do CIRN como uma janela para os momentos mais primordiais e enigmáticos da existência, onde as partículas, libertas de suas restrições cotidianas, nos conduzem a um passado profundo e provocante. Número 8. O quebra-cabeça da assimetria matéria-antimatéria. Uma das questões mais desconcertantes da física de partículas é por que vivemos em um universo feito quase inteiramente de matéria, enquanto a antimatéria parece ter desaparecido. Segundo a teoria do Big Bang, matéria e antimatéria deveriam ter sido produzidas em quantidades iguais na criação do universo. No entanto, essa igualdade não se materializou. O CIRN tem se esforçado para entender essa simetria fundamental, investigando as propriedades das partículas e suas interações que poderiam ter levado a essa discrepância.
Uma das pistas fundamentais veio das observações do experimento LHCb sobre um fenômeno chamado violação CP em partículas chamadas mesons B. A violação CP é uma quebra da simetria entre partículas e antipartículas, e sua observação em mesons B sugeriu que essa quebra poderia ser a chave para a compreensão da assimetria matéria-antimatéria. Ao investigar as propriedades dessas partículas e procurar diferenças sutis entre os comportamentos de partículas e antipartículas, os cientistas esperam encontrar pistas que expliquem por que vivemos em um universo dominado por matéria. Além disso, o CERN também tem explorado a possibilidade de que a antimatéria reaja de maneira diferente à gravidade, o que poderia ter contribuído para sua escassez relativa no universo. A investigação das propriedades da antimatéria sob diferentes influências e condições poderia fornecer insights sobre a discrepância entre matéria e antimatéria. O CERN continua a sondar os mistérios da assimetria matéria-antimatéria, buscando desvendar os segredos que moldaram o cosmos em sua forma atual. A busca pela compreensão da assimetria matéria-antimatéria é um lembrete do poder da ciência para desvendar os enigmas mais fundamentais do universo. O CERN, com sua experiência técnica e colaborações internacionais, está na vanguarda dessa busca contínua, onde as partículas e suas interações misteriosas podem finalmente lançar luz sobre um dos maiores mistérios cósmicos. Número 9. Em a expansão acelerada do universo. O universo está em expansão, isso é conhecido há décadas. Mas em 1998, uma descoberta revolucionária surgiu, revelando que a expansão do universo não está apenas ocorrendo, mas está se acelerando. Essa descoberta, baseada em observações de supernovas distantes, mudou nossa compreensão do cosmos e levou à proposição da existência da energia escura. A energia escura é uma forma misteriosa de energia que parece preencher o espaço vazio e exerce uma pressão negativa, impulsionando a expansão do universo a velocidades cada vez maiores. No entanto, sua natureza exata permanece um dos maiores enigmas da física moderna. O CERN, embora seja mais conhecido por suas investigações sobre partículas subatômicas, também contribuiu para nossa compreensão da energia escura. Através de experimentos como o Large Hadron Collider, a LHC, os cientistas podem estudar as partículas e as forças que operam no universo em escalas microscópicas, fornecendo informações cruciais para entender os processos cósmicos em grande escala. Embora o CERN não esteja diretamente envolvido na pesquisa sobre energia escura, sua busca por uma compreensão mais profunda das forças fundamentais e das partículas pode eventualmente contribuir para o entendimento dessa força misteriosa que impulsiona a expansão do universo. Número 10. O desconhecido e além. O CERN é um farol de exploração científica, iluminando o desconhecido e além. À medida que os cientistas continuam a sondar os mistérios das partículas, forças e fenômenos que constituem o universo, eles também estão lançando olhares para o futuro, imaginando as descobertas que ainda estão por vir. A natureza do universo, desde os fundamentos da matéria até a expansão do espaço e o comportamento das forças, está longe de ser totalmente compreendida. O CERN é uma manifestação tangível do espírito humano de busca e curiosidade. Ele simboliza a busca incansável pela verdade e a paixão pela exploração. À medida que novos desafios emergem, desde a busca por partículas elusivas até a exploração de dimensões desconhecidas da física, o CERN permanece no centro das investigações mais ambiciosas e emocionantes. Ele é um lembrete de que o conhecimento humano nunca está completo, e sempre haverá mistérios esperando para serem revelados. A história do CERN é uma saga de descoberta, desafio e perseverança. Suas contribuições para a compreensão do universo são monumentais, e seu legado é uma fonte de inspiração para cientistas, pesquisadores e sonhadores em todo o mundo. Enquanto o CERN continua a explorar os limites do conhecimento humano, estamos todos destinados a ser inspirados pelas perguntas que fazemos e pelas respostas que descobrimos. O futuro da física de partículas, moldado por esse centro de excelência científica, promete surpresas, inovações e uma visão mais profunda das maravilhas do universo. E assim concluímos nossa jornada pelas maravilhas e mistérios do universo, guiados pela incansável busca do CERN. A exploração e a curiosidade são as chaves para desvendar as complexidades do cosmos. Acompanhe nossas aventuras e não se esqueça de se inscrever no canal Fatos do Universo para não perder novidades. Continuaremos a nos maravilhar com o futuro e a abraçar a beleza da busca pelo conhecimento. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima!